Nós trouxemos mediante o tema: hoje, roupa, anel e sandália tem mais importância do que comunhão com o Pai. Aleluia. E hoje, mediante a este tema, nós queremos introduzir o subtema que traz-nos por título: eu não posso permanecer na visão do filho pródigo, mas tenho que me atentar à visão do primogênito. Vou ler por mais uma vez, para que esse tema fique incutido na tábua do teu coração e você tenha maior percepção e entendimento daquilo que vai ser ministrado nesta noite. Eu não posso permanecer na visão do filho pródigo, mas tenho que me atentar à visão do primogênito. Queridos, para ser sincero para os irmãos, eu estou até amedrontado, porque aquilo que Deus ele promoveu em meu coração e em minha mente acerca desta parábola, que aparentemente é uma parábola simples e que nos traz a visão de um filho que estava perdido e que fora achado, de alguém que estava morto e reviveu. A minha filha, ela disse para mim hoje, que ela estava pesquisando algo no Google. Ela perguntou algo para o Google e apareceu a parábola do filho pródigo. E o Google, ele diz que a parábola do filho pródigo significa Jesus dizendo que um filho que estava perdido e ele voltou para a casa do pai, alguém que estava morto e reviveu. Mas o Senhor Jesus, ele propôs algo muito mais rico em meu coração. Certo é que as parábolas que o Senhor Jesus, ele ministrara na época a qual ele palmilhou esta terra, elas são parábolas que aparentemente elas já têm um significado. Todavia, nós podemos observar que a palavra do nosso Deus, ela é rica, ela é cheia dos seus mistérios. Tanto é que Paulo recebeu grande parte desta revelação, a ponto dele, ele mesmo ficar perplexo daquilo que o Senhor Jesus o revelava acerca do evangelho dos gentios. Algo que estava oculto aos olhos de muitos homens que tinham até o domínio das escrituras, mas todavia não tinham o real entendimento daquilo que estava contido entre linhas da palavra do nosso Deus. E Deus revelou para Paulo com muita riqueza, o Senhor Jesus revelou para Paulo com tanta propriedade, que hoje nós desfrutamos deste evangelho direcionado a nós que outrora éramos gentios. Se não fosse o evangelho de Paulo, conforme Deus o revelou para ele, quem sabe hoje nós estaríamos ainda vivendo, no regimento do judaísmo, estaríamos ainda debaixo da lei ou da visão da lei. Mas Deus, o Senhor Jesus, se revelou para ele com muita propriedade, a ponto de Paulo dizer que ele não havia aprendido com nenhum dos apóstolos. Ele chega a ponto de dizer que ele ficou só um determinado tempo com Pedro e depois ele não esteve mais com ninguém. Ou seja, eu não aprendi isso de nenhum deles. Ninguém me ensinou isso. Então eu posso perceber que a palavra do nosso Deus, ela tem os seus mistérios, que está introduzido entre linhas.
E para nós entendermos a relevância desta mensagem nesta noite, eu tenho que falar para que os irmãos entendam, até porque no subtema diz que eu devo me atentar à visão do primogênito. Todavia, quero deixar bem explícito para os irmãos nesta noite que nós estamos falando da parábola do filho pródigo. Quero que você se atente a isto. Nós vamos discorrer alguns textos que aparentemente não tem nada a ver com a passagem do filho pródigo. Todavia, no decorrer do ensino, você vai perceber que está tudo interligado a esta parábola. Para nós falarmos acerca desta riqueza que é a parábola do filho pródigo, aonde nós temos que também relevar isto, nós estamos falando de um pai, de um filho caçula, o mais novo, e do seu primogênito, o seu filho mais velho. E como nós estaremos falando acerca de uma família, posso dizer tríade, uma família onde há homens da mesma natureza, né? Homens que, no caso da parábola, que Jesus trouxe uma parábola mediante a visão do homem, para que o homem tivesse a percepção e o entendimento daquilo que ele queria descrever, mediante aquilo que ele estava até colocando oculto entre linhas e entrelinhas desta parábola. Todavia, eu quero acreditar, não sou melhor que ninguém, mas que muitos ainda não tinham se atentado a isto que nós vamos estar falando nesta noite. Certa feita, o Senhor Deus, ele falou comigo acerca da primogenitura, e até isso eu tive que me lembrar hoje, e Deus me permitiu lembrar hoje, porque eu teria esta necessidade de falar sobre primogenitura. Todavia, na semana passada, eu até disse que o direito da primogenitura é da mulher, e eu preciso discorrer isso para que os irmãos entendam aquilo que o Senhor Jesus, ele nos propõe de riquezas através da parábola do filho pródigo. Quero que alguém abra a sua Bíblia para nós introduzirmos esta palavra acerca da primogenitura. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. E alguém também, por gentileza, já abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. Você deve ler para mim de 1 a 3, se eu não me engano, até porque isto não estava anotado aqui, mas eu me lembrei agora. Interessante, antes do irmão começar a leitura, eu já quero vos dizer, Deus, ele escolheu um homem em Gênesis, e disse para este homem, e fez para este homem uma promessa. E eu quero que os irmãos entendam que o homem, ele tem direito a algo, e a mulher tem direito a algo também da parte de Deus. Leia por gentileza Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça,
esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Não, só o 15. Alguém leia, ainda leia para mim, para fechar esse da mulher. Em Isaías, pode ficar de pé. Isaías capítulo de número 7. Lembrei agora. Isaías 7, versículo, deixa me ver. Isaías 7, versículo 13 a seguir, deixa eu ver aqui. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, como nós. Não, leia só o versículo 14. Portanto, mesmo Senhor vos dará um sinal. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora pode ler Gênesis capítulo de número 12. Então o Senhor disse a Abraão: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, do meio dos seus e parentes da casa de seu pai, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo, Farei de você um grande povo, e o abençoarei. e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. os que o amaldiçoarem. E por meio de você, E por meio de você, todos os povos da terra todos os povos da terra serão abençoados. serão abençoados. Podemos observar, mediante os 3 versículos bíblicos lidos nessa noite, observamos o primeiro versículo em Gênesis capítulo de número 3, Deus fazendo uma promessa que do filho da mulher, que do ventre da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a Bíblia ainda nos diz no livro de Isaías capítulo de número 3, que esta mulher ela teria que estar na condição de uma virgem, ou seja, o seu filho seria o primogênito. Podemos observar também que esta promessa que Deus fizera acerca da primogenitura é um direito específico e somente para com a mulher. Todavia, Deus convoca, chama Abraão em Gênesis capítulo de número 12, e Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que das entranhas dele Deus faria gerar um grande povo, e este povo seria tão imenso, de forma que todas as nações da terra seriam abençoados por ele. Todavia, observamos que Deus fez a promessa para Abraão. Todavia, quando nós ouvimos a promessa que Deus fizera a Abraão, nós já subentendemos, já é algo do nosso intelecto, que Abraão seria o dono da promessa e também o pai do primogênito. Todavia, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada e observamos no decorrer histórico, nós vamos observar que verdadeiramente Deus, quando promete, Ele vela para cumprir a sua palavra, como está descrito no livro do profeta Jeremias. Podemos observar o próprio Deus que fizera a promessa para Abraão. Todavia, Abraão era casado com uma mulher
E esta mulher, no seu ser, ela não poderia conceber filhos, porque a Bíblia traz-nos a revelação que Sarai era uma mulher estéril, ela não poderia gerar filhos. Mas todavia Abraão estava debaixo de uma promessa da parte do nosso Deus, promessa esta, que das entranhas dele Deus faria uma grande nação, e que todas as nações da terra seriam abençoados por causa dele. Mas como que se cumpriria uma promessa como esta? Todavia a promessa estava sobre Abraão, mas não estava o direito de primogenitura, porque Deus havia dado o direito de primogenitura para a mulher. Todavia, eu já abro um parêntese e observo que as balanças de Deus verdadeiramente são fiéis. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não age com parcialidade. Da mesma forma que Deus ama o homem, Ele ama a mulher. Da mesma forma que o homem tem um peso diante de Deus, a mulher também tem um peso diante de Deus. Ou seja, a balança é justa. Deus nunca agiu com indiferença, ou para com um ou para com outro, não. Se Deus deu o direito de primogenitura para o homem ou para a mulher, todavia Ele deu o direito da promessa para o homem. E aí eu já entendo que Deus já estava dizendo: ei, um sem o outro não se cumpre promessa. A promessa para cumprir, Abraão, depende do seu cônjuge. A promessa para cumprir, Abraão, depende da tua mulher. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Quando eu observo isso, eu analisando os textos bíblicos, podemos observar que Deus, Ele promove tudo de uma forma tão ímpar. Quando eu analiso e vejo então que se Abraão, ele tivesse tido diretamente um filho com Sarai, esta promessa de Deus, que Ele havia dito que a primogenitura era direito da mulher, cairia por terra. Mas quando nós observamos o decorrer do contexto histórico a qual Abraão vivenciara, nós vamos observar Sarai no seu desejo de constituir um filho, de ter um filho e ver o cumprimento da promessa na vida do seu esposo. A Bíblia nos diz que Sarai então pega uma das suas servas por nome Agar e dá ao seu esposo. E o seu esposo então a conhece, tem relação com ela, e ela então fica grávida, e Agar gera um filho. E todavia este filho, o próprio Deus dera nome para ele. Aleluia. Deus deu um nome para Ismael. O anjo do Senhor disse que aquela criança deveria se chamar Ismael, porque Ismael era o primogênito de Abraão, mas não era de Sarai. Todavia, a promessa da primogenitura não estava sobre a vida de Agar, porque Agar era serva, mas livre, como o apóstolo Paulo, ele descreve na carta aos Coríntios, era Sarai, e Sarai tinha todo o direito da primogenitura. Então, depois que Abraão então concebe o filho de Agar, aí Deus então se volta para o cumprimento da promessa na vida primeiro de Abraão, através da vida de Sara. Aleluia. Coisa gostosa é nós entendermos esta verdade. Muitos homens hoje na casa do Senhor não têm se apercebido. Eu disse para
para um obreiro esses dias atrás, alguns dias atrás, falei: rapaz, tu tem que voltar para aquela mulher que é a tua mulher, da tua juventude. Ele disse: por quê? Falei: porque a promessa está sobre a vida dela. Deus vai cumprir a promessa na tua vida, mas é através. Glória a Deus, é através da vida dela. Não adianta você tentar neste caminho, não, porque o caminho que Deus tem para você é totalmente diferenciado. E eu quero te dizer com muita propriedade: Deus, ele sabe trabalhar. Depois que Agar constitui o seu primogênito, Deus concede então o direito para que Sarai agora tirasse de dentro das suas entranhas, do seu ventre, aquele que repousaria sobre ele a promessa que Deus havia feito na vida de Abraão. O interessante é que nós podemos observar é que Sara sem Abraão, ela não era nada, e Abraão sem Sara muito menos era ainda. Eles eram totalmente dependentes e interligados um no outro, porque um tinha promessa, mas o outro tinha o direito de primogenitura. Glória a Deus. Aleluia. E o direito de primogenitura é algo que nós devemos entender, que é algo que o próprio Deus proporcionou para a mulher. Interessante que tudo na Bíblia tem a ver com isso. Se não tivesse o primogênito, não haveria o direito da salvação, porque tudo foi constituído por causa da primogenitura. Antes da promessa, muito antes de Deus prometer para Abraão, Deus já havia constituído o direito de primogenitura. Deus havia dado primeiro para a mulher, para depois dar para o homem. Interessante. Todavia, nós vamos ver pregações onde dizem que quem pecou primeiro foi Eva. Paulo fala sobre isso, que a mulher pecou e depois Adão. Mas todavia, o direito de primogenitura foi dado totalmente para a mulher. E eu quero que os irmãos me entendam nesta noite. Deus, ele tem a sua forma de trabalhar na minha e na sua vida. Agora, para que se cumprisse Gênesis 3,15, pois Abraão já era mais, pois Abraão, o pai, havia dado para ele a promessa. Interessante nós sabermos também que esta promessa que Deus dera para Abraão, ela na sua totalidade só se cumpriria através da primogenitura. Interessante que quando Abraão, Deus pede para ele que Abraão entregasse o seu primogênito. Olha comigo, que Abraão entregasse o seu primogênito. Não, Deus pede Isaac. Deus não pede o primogênito para ele, Deus pede Isaac para ele. Todavia, nós podemos observar que Ismael era o primogênito de Abraão, mas Isaac ele estava na qualidade do seu único filho, com qual que é a palavra que se diz? Unigênito de Abraão. Isaac era unigênito de Abraão, todavia o primogênito era Ismael, mas Isaac era unigênito e primogênito de Sara. A Bíblia nos diz que não pode dois andar juntos se não estiverem em pleno acordo. Se eu não me engano, está no livro do profeta, deixa eu ver aqui, livro do profeta, não me lembro. E quando, mas não tem problema, se alguém lembrar, não pode andar dois juntos se não estiverem de pleno acordo. Há muito tempo que Deus me deu isso aqui, eu fico até meio perdido. Mas se as pessoas não podem andar juntas
se tiver em pleno acordo, eu quero que você me entenda nesta noite, que Abraão, sem a concordância de Sara, ele jamais conseguiria entregar o seu filho em holocausto a Deus. Já me vê? Sem a concordância dela, ele precisava que Sarai entregasse o seu filho. Amós 3:3, correto? Então nós podemos observar, mediante a este versículo de Amós 3:3, que Abraão precisava da concordância de Sara para levar o seu filho. E agora eu quero que você entenda comigo: Abraão tinha 2 filhos, mas Sarai só tinha um. O sofrimento maior, na verdade, não seria de Abraão, mas o maior sofrimento seria de Sarai, porque Isaac era o seu unigênito e primogênito. Todavia, Abraão ainda tinha um filho. Então eu quero que você me entenda o porquê que Deus, ele constituiu este direito de primogenitura na sua totalidade para a mulher. Todavia, nós podemos entender, mediante a Bíblia Sagrada, que Deus deu a condição da mulher suportar muito mais dor do que nós homens. Todavia, quando eu falo isso, eu posso até dizer que na sua totalidade, em todos os parâmetros, porque uma mãe quer ver o pai saindo com o seu único filho e o seu primogênito, todavia o pai deixando outro filho para trás, porque Abraão então não poderia levar Ismael. Quem sabe Sarai poderia indagar isto. Ele poderia levar. Por que não leva o filho da serva? Tem que levar o meu filho. Mas não, a Bíblia não nos traz nenhum texto que demonstra que Sarai tentou impedir com que Abraão conduzisse o seu filho para ser oferecido em holocausto a Deus. Todavia, nós podemos então observar que a primogenitura é um direito total da mulher. E que quando eu vejo algo acerca da primogenitura, eu posso observar mais 2 famílias em específico dos patriarcas. E eu quero que você me entenda. Eu disse aqui no início que nós estamos falando de famílias em específico: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Então eu quero que você fixe isso na tua mente, acerca desta família, a qual nós vamos visualizar: pai, filho caçula e o filho mais velho primogênito, para que nós venhamos entender nesta introdução o que Jesus quis dizer acerca da parábola do filho pródigo. Eu vou ler aqui, que já faz algum tempo que eu escrevi, para os irmãos entenderem. Agora, para que se cumprisse Gênesis 3,15, pois Abraão já era pai, mas a promessa da semente foi dada à mulher, e não a Abraão. Agora em Gênesis 17, 5 e 6, pode abrir sua Bíblia. Deus muda o nome de Abraão para Abrão, de Abrão para Abraão, e após isso Deus projeta o primogênito de Sara. Alguém leia, pode ler. 17, 5 e 6. Ele não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Amém. Glória a Deus. Podemos observar Deus mudando o nome de Abraão acerca da promessa que Deus havia dito para ele. Todavia, o primogênito
seria de Sara, que nasce em Gênesis capítulo 21, versículo 22. Alguém leia. E aconteceu que naquele mesmo tempo, que Abimeleque, 21, 2. concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. Não. Sara concebe um filho, através de Isaque, uma grande nação, e que viria através da semente de Isaque. Agora Deus, através da semente de Isaque, ou seja, seria formado no ventre da sua mulher terrena, mas a semente seria advinda, pois a semente seria, pois, da mulher. Mas esta semente, a qual Deus prometeu em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, ela seria advinda de uma mulher virgem. Não era o caso de Sarai, mas Sarai estava debaixo daquilo que Deus havia dito. O direito de primogenitura seria da mulher. E Deus não foge da sua realidade, da sua palavra. Se o segredo da primogenitura está com a mulher, e não há probabilidade de se esperar outro Messias, olha só o que eu escrevi aqui. Se o segredo da primogenitura está com a mulher, não há probabilidade de se esperar outro Messias, porque Deus não pode ter logo 2 filhos, pois somente um pode ser primogênito, independente de quantas mulheres geram. Pois foi assim, eu vou explicar isso aqui. Pois foi assim com Abraão, que teve 2 mulheres, mas a primogenitura era da promessa, era promessa para Sara e não para Abraão, pois Agar gerou o primeiro filho de Abraão, Gênesis 17, 5, 6, anota aí. Mas Sara era estéril e velha e gerou o filho da promessa, ou seja, o primogênito, o escolhido de Deus. Por isso, olha só, por isso lá na frente, Maria teria que ser virgem, para que se cumprisse aquilo que Deus havia dito em Gênesis capítulo de número 3. Sem a virgindade de Maria, não se cumpriria o direito de primogenitura para o Messias. Por que eu estou falando isso? Porque até hoje os judeus aguardam um Messias, mas não há probabilidade nenhuma de Deus enviar outro Messias, porque esse Messias já foi concebido dentro de um útero de uma mulher virgem. Então não há como Deus ter 2 primogênitos. O primogênito de Deus já foi constituído na terra, e nós podemos observar isso através da vida de Abraão. Abraão, ele tinha 2 filhos, mas só tinha um primogênito, que era o filho da serva, que era Agar. Todavia, o filho de Sara já não era o primogênito de Abraão, era o unigênito dele com ela, era o único filho que eles tinham tido com ela. Todavia, quando se olha para Sarai, nós podemos observar não só o unigênito, mas também o primogênito, porque Deus, ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Ele cumpre. Então por isso Maria teria que ser virgem, escolhida por ela foi. Por isso Maria virgem é escolhida por Deus e gerou o seu primogênito. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 2, versículo 7. E José era da descendência direta do primogênito
do primogênito. E José era da descendência direta do primogênito. Mateus 1, 2 a 16. Pode ler. Lucas capítulo 1, 35. Leia só o versículo que eu estou falando. E respondendo o anjo disse: E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo e a virtude do Altíssimo te cobrirá, te cobrirá, com a sua sombra, e com a sua sombra, pelo que também o pelo que também Santo o santo que de ti há de nascer que de ti há de nascer será chamado filho será chamado de Deus. o Filho de Deus, primogênito. Interessante que nesse caso aqui, primogênito da mulher e primogênito de Deus. Nesse caso aqui, primogênito da mulher e primogênito de Deus. Vamos lá. O interessante é que o segredo da primogenitura era tanto da mulher, que Deus sabia lá no Éden, Gênesis 3,15, que a semente de Abraão não poderia diretamente ser colocada na mulher, pois a contaminaria, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus disse que poria a inimizade entre a semente da serpente, o diabo, e a sua semente, Gênesis 3,15, que demonstra no versículo que a mulher tinha recebido aquilo que Deus havia concedido, ou seja, aquela semente que Deus prometera em Gênesis 3,15, ela não poderia jamais ser a semente do homem, pois contaminaria a sua primogenitura. Todavia, esta semente é advinda da parte do nosso Deus, como Sebastião leu aqui em Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, se eu não me engano, a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi sobre Maria, e a glória dele, o poder dele, fez com que Jesus fosse gerado, Jesus fosse germinado, Jesus fosse, vamos dizer assim, produzido dentro das entranhas da própria Maria. Agora, vamos lá, rapidinho para não estender isso aqui. Eu vou ler aqui isso aqui. Faz tempo que eu escrevi isso aqui, eu achei muito interessante hoje. Não poderia diretamente, tá? Então, Deus, ele não poderia. Lucas capítulo 1, versículo 31. Deus não poderia deixar com que o homem colocasse da sua semente. Ele próprio teria que gerar através da sua semente o filho dele, que na verdade já existia antes de tudo isso, e que não advinda da parte do homem, ou seja, este primogênito, ele não viria da parte do homem, mas sim do próprio Deus. Por isso ele seria chamado Emanuel. Isaías 7,14. Observamos também acerca da primogenitura, é que o primogênito dentre os mortos, olha só, Colossenses 1,18, vai anotando depois, você vai entender isso aí. Isso aqui é só introdução para você entender. Colossenses 1,18, se manifestou primeiramente Jesus quando morreu, e ele foi o primogênito. Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. E quando ele se manifesta, sabe para quem que ele se manifestou? Para uma mulher, Maria Madalena. Tamanha responsabilidade que ele tinha com a primogenitura. Eu tenho que me apresentar primeiro para uma mulher. Nós podemos observar isso em Marcos 16, versículo 9. O Cristo ressurreto se manifesta a Maria Madalena. Pode ler. Jesus, tendo ressuscitado,
E Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Deus deixou bem claro nas Escrituras que Ele nunca colocou o homem com mais importância do que a mulher. A Bíblia é interessante, que a Bíblia diz que o domínio é do homem, mas a sabedoria é da mulher. Vamos lá. Tem algo aqui que eu achei muito interessante. Eu já vou correr, porque eu acho que já deu para os irmãos entender. Mas isso aqui eu quero ler. Agora, sobre primogenitura, isso tudo é tanto verdade, irmãos. É tanto verdade que a primogenitura, é tanto verdade que a primogenitura foi concedida à mulher, que observamos que Esaú era o primogênito segundo o nascimento, e Jacó era o segundo, mas no coração da mãe, ou seja, de Raquel, né? De Raquel não, de Rebeca, e Jacó era o segundo, mas no coração da mãe e no propósito de Deus, Jacó sempre teve a primogenitura, tanto da parte da mãe como da parte de Deus. Gênesis 25, 28, Gênesis 25, 23. Você vai ver lá Deus prometendo que o filho, que o menor serviria ao maior, e a mãe dizendo que amava a Jacó. Rebeca tinha tanta certeza da primogenitura do seu filho, mas não acreditava que Deus iria colocá-lo como primogênito, como maior, que enganou seu esposo junto com seu filho por causa da primogenitura. E o mais interessante é que em Hebreus capítulo 11, versículo 17, alguém lê para mim, já encerro essa parte. Hebreus 11, 17. A Bíblia diz que Abraão ofereceu o seu unigênito. Isso aqui eu já falei, mas vou ler isso aqui. Pode ler. Hebreus 11, 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu a promessa. Ofereceu o seu unigênito, não primogênito. Vamos lá. A Bíblia diz que Abraão ofereceu o seu unigênito. Agora vamos analisar a importância de Sarai, pois a Bíblia diz que unir-se-á o homem com sua mulher, e ambos serão uma só carne. Gênesis 2, 24. E nos diz também: andam dois juntos se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Agora achei. Então podemos entender que Abraão e Sara estão de acordo com a entrega de seu filho para Deus. Mas se observarmos, iremos ver que Isaque, unigênito de Abraão e não primogênito, mas de Sara era unigênito e primogênito. Poderia, na minha ignorância, acreditar que Sara ofereceu mais, porque ela só tinha Isaque, enquanto Abraão tinha Ismael e Isaque. Deuteronômios 21, 15, 17. Bom, sabemos agora que o total direito da primogenitura é da mulher. Total direito da primogenitura sempre foi da mulher, mas o direito da promessa é do homem. Agora, quando eu observo isso, para mim entender acerca do filho pródigo, acerca do que Jesus estava falando, ele estava se referindo somente a um filho que saiu da casa do pai e que se perdeu no mundo, que até morreu espiritualmente, voltou para a casa do pai e reviveu e foi achado? Será que só era isso? Para mim entender essa família tríade,
homens da mesma natureza, eu tenho que entender a situação. Já observei a situação de Abraão, que tinha 2 filhos também, Ismael e Isaque. E interessante que o primogênito de Abraão, né, que tinha todo o direito da promessa, que tinha todo o direito de adquirir aquilo que era de Abraão, não adquiriu, mas tinha o primogênito de Sara. Podemos observar também a vida de Isaque. Isaque também era pai e tinha 2 filhos, o mais velho e o caçula, da mesma forma que Abraão. Abraão tinha o filho mais velho e o caçula. Todavia, nesses 2 contextos bíblicos, nós vamos ver e observar, no caso de Isaque, que tinha a Esaú, que era o seu primogênito, e Jacó, que não era o seu primogênito, mas no coração de Rebeca, Jacó era o seu primogênito, e também no coração de Deus, Jacó era o seu primogênito. Podemos observar Deus constituindo todo o direito da promessa, ou seja, todas as minhas coisas são tuas, tanto para Jacó como para Isaque. O primogênito de Abraão era Ismael, mas o primogênito de Sara e de Deus era Isaque. E todas as minhas coisas foram de Isaque, e todas as minhas coisas foram de Jacó. Eu quero que você se aperceba desta palavra. Então eu quero que você me entenda. Eu estou falando de 2 famílias em específico, que eu posso já comparar com a parábola do filho pródigo. Jesus estava falando de pai, Jesus estava falando de herança, né? E de primogenitura, lá na parábola do filho pródigo. Mas nós nos atentamos somente ao filho que pede aquilo que ele achava que era direito, sai e volta para a casa do pai. Mas eu quero que você tenha uma percepção diferenciada nesta noite. Lá atrás, lá no começo de tudo, quando Deus prometeu a primogenitura para a mulher, e quando Deus prometeu o direito da promessa para com o homem, Jesus, ele já observara estes contextos lá na frente em uma parábola tão simples. E você vai me entender nesta noite. Jesus, ele traz-nos uma revelação da parte de Deus para os homens que estavam ouvindo aquela parábola. Todavia, de uma forma que aqueles homens não conseguiram entender e compreender a riqueza daquela parábola. Todavia, eu estou falando ainda sobre Abraão, que teve 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Todavia, nesse contexto, o mais novo recebeu a herança,